Olá! Como é bom estar com você, juntos, reconstruindo emoções. Aqui, eu, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para reconstruirmos as suas emoções. Aqui, fazendo um mergulho interior, buscando equilíbrio e atingindo o objetivo do autoconhecimento. Se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior, escreva, nos envie o seu relato, o seu conflito, a sua história para o WhatsApp. Número, anote, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, a sua história estará sendo reconstruída aqui comigo. E hoje estamos aqui com Tatiane Bellieni. Ela é psicóloga especialista no caso que nós vamos relatar hoje. Tudo bem, Tatiane? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Obrigada pela presença. Fico muito feliz de estar aqui para poder trazer um pouquinho mais, né? Seja esclarecimento, seja novas questões e a gente pensar e poder contribuir com os nossos irmãos que nos assistem. Obrigada. Eu que agradeço. E ficamos muito felizes com isso. O relato que vamos contar hoje é sobre uma telespectadora que pediu para não ser identificada e então colocamos um pseudônimo a ela. E nós a chamaremos de Marcela. Marcela é casada, tem filhos e diz que tem um marido maravilhoso, que desde que ela namorava esse marido, todos olhavam e diziam que o único defeito dele era ser pobre. E ela mesma diz isso, que o defeito do marido é ser pobre. A família tem bens, tem um sítio, uma chácara, enfim, tem um imóvel onde ela gostaria de morar ali com o marido para ter condições, para ter oportunidade de plantar, de ter aquele patrimônio crescendo em suas mãos. Mas ela diz que sempre que ela pediu, foi-lhe negado, e quando o seu irmão pediu, os pais deram a ele. E lá ele foi morar com a sua esposa e filhos. Ela diz que esse seu irmão é uma pessoa alegre, é uma pessoa brincalhona, com todo mundo, e todo mundo gosta dele. Exatamente por isso. Diz que a vida desse casal, de Marcela e o marido, não foi fácil. Tentou empregos, tentou tudo, e os pais, como negaram eles de morar nesse local, nessa casa, e trabalhar ali na terra, enfim. Como foi negado, e eles sempre com muita dificuldade de emprego, passaram muitos tempos difíceis, sendo que ele estava no emprego e, em certa feita, o seu irmão resolveu dar uma oportunidade a ele de trabalhar junto. Diz que foi um desastre, que não dava certo, se desentenderam, que ele foi humilhado pelo irmão dela, foi humilhado pela sua cunhada, diz que a cunhada dela mal olha na cara dela e que chegou um momento que ele cansou de ser humilhado e saiu de lá. E com muito sacrifício, ele conseguiu arrumar uma vaga para voltar a trabalhar no lugar que ele tinha trabalhado anteriormente, porém com um salário muito inferior ao que ele tinha antes. Diz que a vida deles é muito difícil, porque tudo
que eles falam é rejeitado pelos pais dela, mas tudo que o irmão fala ou quer, os pais veneram. E diz assim, que esse jeito brincalhão dele ter com as pessoas, pela visão dela, falso, ela diz assim que deve ser o jeito que se dá bem na vida, porque a pessoa ser correta, transparente, tudo certinha, não está dando certo. Ela diz que ela carrega uma mágoa muito grande dentro dela e que ela vê a diferença que esses pais fazem entre ela e o irmão. O irmão sempre tem razão, mas ela não tem razão. E se ela abre a boca para discordar de alguma coisa, ou reclamar, ou se queixar, imediatamente vira uma maior confusão, dá uma briga muito grande e ela fica cada vez mais ferida, cada vez mais magoada. E ela diz que é uma mágoa que ela vai levar para a caminhada dela, porque o irmão está muito bem sucedido, morando naquela casa e trabalhando naquele espaço. Mas ela e o marido continuam ali batendo cabeça e diz que está difícil. Então, ela pede uma ajuda. É difícil, né, Tatiane? Quando a gente vê os irmãos ficarem nessa disputa, digamos assim, né? Porque meu irmão é o queridinho do papai e da mamãe. Eu sou desprezado. Primeiro que os pais não têm obrigação nenhuma de amar os filhos, mas têm sim, com o sentimento de pai e mãe, a natureza de amar os filhos. E um filho não é igual ao outro, porque ninguém ama por obrigação. Eu tenho obrigação de amar, então eu amo. Não é assim, né? Dentro da gente, a gente sabe que entre um filho, outro filho, outro filho, outro filho, existem formas diferentes de amor, né? A gente ama todos eles e não podemos dizer que amamos todos iguais, porque cada um tem uma personalidade, uma forma diferente, mas não podemos dizer que é mais ou menos. São simplesmente diferenças, né? E você, como psicóloga, pode falar muito melhor sobre isso. Vamos sim. Então, Iraci, tem uma questão que a gente vê aí muito presente, que é uma questão muito de uma cultura patriarcal, né? Nessa família, regida por essa família. Eu vou falar isso porque é tão importante quando a gente entende um pouco mais alguns processos, informações que geram, né, esclarecimento e realidade, porque a gente pode dizer que foco, mais informação gera realidade. Então, onde está Exato. O meu foco e o que eu sei sobre aquelas coisas vai gerar a minha realidade, né? Então, o funcionamento dessa família é essa, né? Esse pai que é o provedor, né? E que tá ali. Só que a Marcela cresceu dentro dessa família e com certeza bebe dessa cultura também. E quando a gente bebe, a tendência é a gente permanecer, perpetuar aquilo como verdade absoluta que absorvemos às vezes muito pequenininhas, como esponjinhas e nem sequer tem nenhum crivo ali, né? Para dizer, opa, isso aqui é válido, isso aqui é coerente nos tempos atuais, não é? A gente simplesmente absorve e vai reproduzindo. Enquanto adultos, a gente já pode, opa, isso aqui não está funcionando bem. O que é isso? E a gente examina, observa e pode olhar mais claramente e fazer as nossas escolhas, né? Mas o que me parece, né, é essa família patriarcal, onde o pai é ali o responsável, e lá nos nossos primórdios dessa cultura patriarcal era assim, quando a mulher casava, né, com um homem, o homem carrega a mulher, você sabe a origem do carregar nos braços para entrar? Tem a ver com isso,
isso, a mulher não entra no feudo masculino com nenhuma poeirinha do feudo Do passado. da família. Então carrega para nem levar nos sapatos e descalça, para E não dizem carregar que ai, nenhuma. que romântico. Pois é para não carregar nada do que era, né, do outro feudo. E aí entra no feudo masculino do marido. E é ele quem vai prover aquilo ali. E aí olha a história da Marcela, que coisa curiosa, né? O filho, ele tem ali a herança do pai, porque diz respeito do feudo dele. A Marcela entrou no feudo do marido, né? Escolhendo aquele marido, sabendo da condição dele de vida, daquela condição atual, que como ela falou, né, que para ela não é defeito ser pobre, e sabemos que não é defeito mesmo, é uma condição momentânea, né? Estamos hoje com mais, depois com menos, daqui a pouco com mais, depende de como vamos gerenciando isso, né? E aí, quando a gente fica tão assim, né, olhando para trás, e o que parece que a Marcela está fazendo, né, é ficar olhando e ainda esperando que alguém seja o provedor dela e que esse alguém venha da família dela, né, fica os papéis meio invertidos e desconexos, né? Como se os pais dela têm obrigação de ceder para ele, né, genro, a casa, o bem, a terra, ou seja lá o que for, enfim, para que eles tenham, tipo, onde encostar, onde ficar, para se prover, né? E aí, Iraci, é curioso, porque a gente vive também hoje uma cultura, né, dessa coisa que se estende, né? Os filhos vão ficando e vão ficando, e aí a família, você ouve assim, como você falou antes sobre amor, né? Eu sempre ouço muito, né, minha mãe falando, eu amo todos iguais, e aí é tudo igual para todo mundo, então vai dar um presente, tem que ser o mesmo valor para um e para outro. Só que assim, as coisas são diferentes em culturas e em possibilidades de famílias diferentes. Exato. Então, quando eu trago essa questão dessa família, que parece que esse patriarcal é muito presente, é para trazer o esclarecimento do porquê essas pessoas funcionam desse jeito. E funcionam entendendo que aquilo está correto. Porque é essa a forma delas de olharem a vida. Marcela pode olhar a vida de uma forma diferente? Claro que pode, né? E é mais que hora, né? De poder olhar e dizer, opa, quero virar minha cabeça, não mais olhar para trás do que é que os meus pais podem fazer por mim, e eu hoje, enquanto pai e mãe, junto com meu marido, posso fazer pelos meus filhos, né? Você colocou muito bem quando você falou, né? De carregar no colo, né? A sua esposa, que eu acabei de casar, para entrar para dentro do meu lar, com ela no colo, que todo mundo sempre achou tão lindo, tão romântico. Isso é romântico. Não tem nada, se eu observar, não tem nada de romântico, tem de machismo, né? Mas ela tem que olhar que a família dela agora não é mais o pai e a mãe dela. Pai e mãe são familiares. Então, essa colocação que você trouxe, eu acho importantíssima. Por quê? Porque do momento que ela se casou com esse marido que é a família dela. E os filhos deles. Então, a obrigação ali de construir ou não patrimônio, de subsistir, é deles. Né? E aí, Iraci, outra coisa que ela coloca, eu acho que é bacana a gente colocar, que quando ela diz que o pai só disse que o único defeito dele era ser pobre. Então, olha só, primeiro já vimos que não é defeito, mas se essa é a única questão, né, que pode colocar ele ali, opa, isso não é legal, imagine quantas potencialidades, quantas forças esse homem tem para seguir adiante, colocando foco na força e crescendo junto com essa família, tá parado, né? Esperando que o sogro ou o pai dela, né, faça alguma coisa para que ele deslanche. Mas se ele tem essa potencialidade toda... Todas, né? Então, e aí a questão do foco, quando falamos antes, né? Onde nós pomos o nosso foco, aquilo se amplia.
difícil. Então, se pomos foco no que tem de menos, na dificuldade, na dor, aquilo cresce e a gente não consegue olhar para outros lados. Então, como é importante a gente mudar o nosso foco, mudar o foco para a potencialidade e não para as fragilidades. Porque quando a gente põe o foco na potencialidade, a potencialidade cresce ainda mais e nos ajuda a gerenciar as fragilidades que todos temos, né? Então... Exato. E fica uma situação difícil quando ela coloca na responsabilidade dos pais dela de fazer igualdade entre o filho e o genro. Como se ele tivesse obrigação de oferecer ali, dar meios para que esse genro cuide da sua filha e dos netos ali, idêntico ao seu irmão. Tem uma diferença. Eu fiquei pensando assim, né? Se fosse ela a poder pedir o emprego, a ajuda, e ela estivesse trabalhando na propriedade dos pais, talvez, né, isso poderia ser mais possível, em pé mais de igualdade, né? Exato. Mas dentro, de novo, Iracy, é importante que a gente coloque, dentro dessa cultura que essa família funciona, isso não parece ser possível. Né? Exatamente. Então, temos outras formas de funcionamento e outras possibilidades que eu penso que Marcela pode sim, né? Dizer, opa, e o que eu quero para mim? Como eu quero ficar funcionando? Porque eu penso que o maior sofrimento dela é porque ela continua funcionando na mesma cultura. Né? Exato, né? Num núcleo onde, na verdade, ela não criou raiz dentro do lar dela. Ela continua com os pés dentro da casa dos pais dela, achando que os pais dela é que têm obrigação disso, daquilo, fazer aquilo, aquele outro. Né? E a gente sabe que quando você constrói um patrimônio, o patrimônio não é dos seus filhos. O patrimônio é seu esforço, você que construiu, você, sua esposa, você e seu marido, enfim. Pode vir a ser dos filhos quando falecerem os pais. Né? E isso se eles quiserem deixar para esses filhos, porque se ele quiser deixar para uma instituição de caridade, é um direito que ele tem, porque quem construiu, quem lutou, quem trabalhou, o patrimônio é dos pais. Ele não tem obrigação de construir o patrimônio para a filha e para o filho. Isso não tem... não está sendo coeso a forma dela pensar. A gente fica percebendo assim, né, Iracy, que é claro que os pais querem o melhor sempre para os filhos, totalmente. Né? E a gente não tem a menor dúvida que sempre dá o melhor sempre que pode, né? Mas a gente vê inúmeras oportunidades de pessoas que quando ficam bebendo na fonte desses patrimônios, quão pouco se desenvolvem, né? Então isso não é regra, mas isso acontece com muita frequência, né? Exato. Isso diz respeito à necessidade de irmos à luta, de desenvolvermos as nossas potencialidades e como o trabalho nos proporciona isso. É incrível, né? Como a lei do trabalho, que é uma lei, né? Ela nos proporciona nos aprimorar, crescer, evoluir, avançar, burilar tantas coisas dentro de nós, né? Então, que a gente possa aproveitar isso, né? O que com os nossos esforços podemos conquistar. Quão isso é importante. Uma situação que eu acho importante até você trazer essa luz ali, na situação de que ela vivendo ali com o irmão, o pai, a mãe, até então, quando uma família, sem eles terem se casados, ela passa uma vida fazendo um comparativo, né? Entre ela e o irmão, e se os pais
tem preferência Acho. mais pelo irmão ou por ela. Eu não acredito que esses pais não amem ela, né? Eu acho que eles amam sim, acredito que ame tanto quanto o irmão, só que, porém, de formas diferentes, porque ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade, ela é um espírito e ela tem uma história antes dessa encarnação, provavelmente com aquele núcleo familiar. E a gente nunca sabe a história que a gente tem, né? O que que aquele pai, aquela mãe significa na vida, como é que foi, como é que não foi. De repente, se a gente soubesse, a gente fala assim, nossa, eles me amam demais, eu é que não mereci esse amor. A gente não sabe, é melhor não saber, né? É aquela história, se fosse para saber, a gente, já na gravidez a barriga era transparente, né? Assim. Então eu acho importante até você trazer, porque existe nos lares um conflito geralmente entre os irmãos, de uma competitividade de saber se os pais amam mais esse ou aquele irmão e irmã, e passam muitas vezes a vida discutindo, brigando por direitos iguais. Como você vê isso dentro da psicologia? Então, Iraci, é muito, muito bom assim você colocar isso, né? Porque é isso, as pessoas gastam às vezes uma vida inteira sempre colocando uma comparação, né? Ou cobrando-se ser mais, né? E esquecem do que podem ser, do mais do que elas e não mais do que outros, né? Isso Como é que fundamental. precisamos estar atentos a isso. E quando a gente fala no respeito às diferenças, né? Quantas lutas, bandeiras sendo levantadas sobre o respeito às diferenças, por que não podem ter irmãos diferentes? Né? E por que os pais também não podem ali experimentar a relação diferente entre esses irmãos? Porque no início você falou sobre sintonia e afinidade. Quando de repente tem uma afinidade, uma coisa flui entre aqueles dois, entre aquela mãe e aquela filha. E aí entre o pai flui com o outro filho. Aí de repente na ausência de um desses dois, do pai, vai ficar alguma falta ali? Vai! Porque a afinidade maior era com aquele, não com aquele. E a afinidade diz respeito a formas de entender a vida, diz respeito a afetividade construída, e nós sabemos aqui que às vezes está construída muito além, né, de outras histórias, de outras vidas. Então já vem com uma afinidade, não dá pra gente comparar com uma afinidade com o outro que está mais novinho ali do processo, né? Então, diferenças não é algo ruim. Com certeza. Diferenças é enriquecimento, porque imagina se fosse tudo igual, né? Isso é clichê, mas é bom que a gente possa, né, rememorar. Então, assim, a forma de lidar diferente é natural. E aí, o que a gente pode crescer com as diferenças e não mais se sentir diminuídos com, né? De novo, a questão do foco, né? Se a gente põe o foco na diferença, a gente coloca aquilo como muito grande e às vezes eu não consigo lidar com o tamanho que aquilo tem. Mas se eu mudo o meu foco para as minhas diferenças também, eu começo a perceber, opa, mas se eu tenho as minhas diferenças, por que o outro não pode ter? Né? Como o funcionamento pode ser diferente assim no processo. Então, que a gente possa perceber que as diferenças na família funcionam, que a família é algo muito importante, porque é aquele lugar de pertencimento. Então, por mais dificuldades que se tenha, é aquele que vai me aceitar, que vai me acolher, que está ali para me dar um ombro amigo e uma mão amiga, sim, mas que podemos ter as nossas diferenças com a nossa família. Com certeza, gente pode temos, escolher, né? Isso, e podemos escolher tomar caminhos diferentes dela. Isso não é ruim. Né? Exato. Então, podemos escolher, mostrar. E ao longo da história nós vemos isso. Estamos escolhendo, né, caminhos diferentes dos nossos ancestrais e por isso as diferenças de hoje. Né? Nem melhor, nem pior. Diferentes. E que possa ser bom para cada um. Como cada um pode gerenciar isso, né?
Então, a palavra diferença precisa sair desse lugar de menos, né? Exato. Diferença, em sua grande maioria, soma, em vez de diminuir, né? Isso. E aí, quando a gente para de ficar olhando só para fora, ou do que tem menos, começa a olhar para a minha potencialidade, para o que eu posso fazer por mim e para o que eu posso fazer pelo outro, parece que a vida caminha mais. E o nosso dom maior qual é? O nosso presente maior é a nossa vida. Exato. A bendita oportunidade de existir é esse bem maior. A minha, não é mais importante a vida da minha filha do que a minha nesse momento, porque se eu não estou aqui, eu não posso ser mãe dela nesse momento. Exato. Então eu preciso cuidar da minha vida, né? Isso não é ser egoísta, é reconhecer a necessidade e o meu compromisso comigo de autoconhecimento, de aprimoramento e de seguir adiante para eu fazer o melhor por tudo que está ao meu redor. Exato. E outra situação, né, que como você estava falando do foco, né, ela continua olhando para trás e simplesmente julgando o que os pais fazem para o irmão ou não. E olhando essa diferença do que faz para ela. Se ela tivesse se focando o que nós dois podemos fazer para modificar, alavancar a nossa vida sem depender de pai e de mãe. Porque, na verdade, quem está passando por situação talvez até constrangedora seja o irmão. Porque o irmão não alavancou sozinho. Dependeu dos pais cederem a ele aquela casa, aquele espaço para morar, para trabalhar. Ele é bem-sucedido? É, mas alguma conquista foi dele? Então, na realidade, o irmão pegou o bonde andando e ele só teve o trabalho de sentar na janela e fazer tchauzinho. Mas isso não significa que vai ficar ali. Agora, o que você fizer com o seu marido é que vai ser conquista de verdade e que é relevante, né? Porque nós precisamos ter as nossas conquistas e sair da dependência das asas do pai e da mãe. Se o pai deu, cedeu, emprestou, não importa. Ele está continuando na dependência do pai. Se o pai penhora aquele bem, perde aquele bem, quem é que continua sem nada? O irmão. Quem é que vai ter dificuldade de se movimentar? O irmão, porque o irmão ainda seguiu o fluxo, né? O caminho daquela família, né? E continua sendo dependente até hoje. Agora, você e o seu marido, não. A situação pode ser difícil? Pode. Eu posso me privar de muitas coisas? Posso. Mas tudo que eu tenho é conquista minha. Mesmo que eu more de aluguel, que eu viva com um salário justíssimo, tenha todas as minhas contas ali regradíssimas, mas são minhas conquistas. E o potencial está aí dentro dela, como você disse, né? Dela e dele, né? Porque ele também deve ter muitos, né? Que o único defeito era ser pobre. E se isso não é defeito, é só uma questão momentânea, né? Vamos lá seguir adiante, né? Buscando o potencial, a força de cada um, escrevendo a sua história, né? Mas eu achei muito importante trazer essa questão da cultura patriarcal, porque a gente fica meio misturado, né? A gente vive hoje muito num propósito de que, né, os pais podem ajudar, você fica aqui na minha casa quanto tempo você quiser, e aí 30, 40, 50 anos e o filho ainda tá lá. E o pai tá morando. assim, né? Não, filho, pode ficar aí, mas será que essa
praga, não alavanca não vai, a não vida, se desenvolve, não segue, né? E lá na família dela tem um outro funcionamento, né? O que é do homem, né? Daquele primogênito mais masculino, quais são as formas que regem aquilo, né? Então, só que às vezes a gente cobra algo diferente, mas ainda mergulhado numa coisa antiga. Aí Exato. fica incoerente, sabe? Fica meio paradoxal. A proposta é mesmo, né? Voltar o olhar para frente, para o potencial, o que eu posso hoje, né? Outra coisa que às vezes fica difícil assim, né? Porque eu gostaria tanto daquilo, e aí faz um sonho grande, importante, e parece inatingível. Porque não faz a construção da estrada para aquilo, né? Isso. É inatingível quando eu acho que aquele sonho precisa estar amanhã, eu acordar dentro dele. Pronto, E não é assim. A fadinha, a varinha bateu ali, pronto, eu sonhei e aconteceu. Isso mesmo. A construção perde o valor. Pois é, exatamente. E a gente vê cada vez mais isso, né? Então, se eu planejo, se eu organizo, se eu sigo passo a passo, se eu divido o meu sonho em etapas e começo a construir nele, é muito possível que ele se concretize, né? E o mais importante parece que ela tem, né? O amor desse homem, o amor dessa família. Quantas pessoas têm muito dinheiro, né? A gente vê aí ricas e com muito sofrimento, com muita dor, né? Exato. Então, que esse amor, que essa afetividade, que essa união e esse companheirismo possa construir todas as outras coisas que são necessárias, né? Para essa família viver bem, viver de uma forma confortável, feliz, continuando e permanecendo a felicidade deles, né? Quando a gente coloca numa balança, né, a realização que a gente tem e que o outro tem, se nós formos 5, 10 irmãos, 2 irmãos, não interessa quantos, mas aquele que recebe de mão beijada, ele não tem uma realização, porque ele não fez a construção. Ele pode multiplicar os bens vindo dos pais, mas ainda assim a construção, o início, o princípio, que é a base, ele não tem. E a gente não sabe se a pessoa sozinha vai ter condição de construir o princípio e a base, porque quando você pega uma coisa estruturada, você pode dar continuidade a ela, mesmo vindo a multiplicar. Mas quando você São precisa passos construir, diferentes, né? Uma coisa é o início, Exato. O meio e a continuação e prosperar, né? Exato. E ela não está dando valor para o que ela tem de mais importante. A união de vocês dois, o amor de vocês dois e o que vocês dois podem construir juntos. Não adianta pensar no castelo só. Porque eu queria ter aquele castelo, eu queria morar lá. Ok, mas é aquilo que você falou. Escolhe as etapas e mete cara na vida. Vamos lá, junto com, né? Não precisa mais ter um provedor, podem ser os dois provedores, os dois construírem coisas juntas, ou cada um ir construindo a sua estrada, mas se acompanhando, né? Então, o apoio é fundamental, né? Sem dúvida. É isso aí. Tatiana, em uma palavra, uma emoção para a Marcela reconstruir. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui uma emoção que às vezes tem uma conotação meio negativa, mas ela é tão importante, que é a inveja. Inveja é aquela que nos proporciona enxergar no outro o que a gente deseja. E quando a gente usa isso a nosso favor, opa, aquilo ali é o que eu quero para mim. Porque tantas pessoas ficam vagando sem saber o que querem.
Quando já miram e olham lá, nossa, mas eu quero tanto aquilo para mim, que não quer dizer aquilo do outro, mas aquele modelo. E aí eu tenho uma grande oportunidade de olhar um pouco mais próximo, ver como a pessoa faz ou fez e seguir aqueles passos, mas do meu jeito, da minha forma para construir. E não ficar com a raiva, a mágoa, o incômodo de que porque o outro sim e eu não. Então, reconhecendo isso, a gente potencializa isso em mim. Opa, eu tenho uma ideia do que eu quero. Então, como eu posso fazer para que eu construa isso para mim, né? Então, fica aí essa emoção. Maravilha. Tatiana, muito obrigada de você estar novamente no programa Reconstruindo Emoções, porque Tatiane Belliene, psicóloga, traz o esclarecimento, o foco, para que a gente tenha uma outra visão do outro lado da tela da nossa vida, não é isso? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, agradeço muito você estar conosco. Marcela, após esses esclarecimentos que a psicóloga Tatiane Belliene nos trouxe, elucidando e mostrando uma outra visão até do panorama, do cotidiano que nos infelicita muitas vezes, vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem para você. Ela diz assim: o indivíduo necessita agir de forma inversa para a reprogramação dos seus genes. E isso é possível através dos pensamentos otimistas, das escolhas edificantes e do agir positivamente. Dessa forma, estará fazendo o movimento desencadeador do benefício. Ao insistir em reviver a experiência negativa da mágoa, repetidamente, o ressentimento se instala em morada acolhedora, pois o indivíduo sente e ressente, se contaminando e recontaminando, amargando as células e impactando-as com um novo cálice de veneno. Então, Marcela, não se permita estacionar no passado. Não se permita estacionar e focar a sua vida no contexto de vida do seu irmão e da sua cunhada, dos seus pais. A sua vida precisa ser construída por você e seu esposo. Vocês têm o que mais é importante num relacionamento: o amor, o respeito. Então, a vida de vocês não depende nem do seu irmão, nem da sua cunhada e nem dos seus pais. Vocês são adultos, independentes. A vida está difícil, é difícil para todos nós, porque nós não sabemos o que acontece entre quatro paredes num relacionamento entre duas pessoas. Então, o fato do seu irmão rir, brincar, falar e procurar ser cativante a todos, talvez seja a forma dele ser, o espírito é assim. E não é o fato de você querer ser igual e fazer a mesma coisa que você vai ter ou deixar de ter sucesso na tua vida. Mas quando você focar a sua vida na construção de uma nova vida, junto com o teu esposo, buscando construir um novo direcionamento, novas metas,
escolhas diferentes, deixar de olhar para trás, a sua vida vai passar a ser ampla, vai passar a ser edificante. Você terá sucesso nas suas escolhas, porque ao invés de você dar enfoque na vida do outro, se sentir incomodada porque o outro expressa alegria, expressa felicidade, você vai estar dando enfoque na sua vida. O que é importante para a minha vida? O que eu quero da minha vida? Qual a realização que vai trazer uma completude a mim e ao meu esposo? O que juntos nós podemos construir? Não esqueça, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E o importante não é o que você tem nas suas mãos, mas o que você tem dentro de você. Quais são seus princípios? Quais são suas escolhas? Quais são os valores da sua vida? Os valores da sua vida não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão, não é a sua cunhada, mas é a sua família, você, seu marido e seus filhos. E onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Então, o seu lar, seja numa casa de tapera, seja num palácio, se não houver aqui dentro a paz, a consciência de que você está buscando construir, junto com seu esposo, uma vida prazerosa, uma vida harmoniosa, uma vida de respeito, uma vida edificante e cheia de realizações, nada tem valor. Porque o que vale e o que levamos é o que está aqui, e não o que está nas nossas mãos. Então, Marcela, reflete um pouquinho, ou melhor, não reflete, reflita um pouquinho sobre essas palavras que a doutora Anísia trouxe. E aí, reflete na sua caminhada a expressão íntima de realização que você precisa e que você procura. Você tem tudo. Basta querer. Basta decidir. Basta enfrentar. E basta dizer: eu posso, estou capacitada. Porque o Senhor da vida capacita cada um de nós para enfrentar e superar todos os desafios do nosso caminho. E Ele não coloca nas nossas vidas a superação na mão de outro, para que eu dependa do outro, para que o outro venha fazer a superação, porque eu não tenho capacidade. Ele dá capacidade de superação, de enfrentamento, de vitória para cada um de nós. E tenha certeza, você não nasceu para sofrer, não nasceu para ser dependente de ninguém. Você nasceu para sua autorrealização, para ser feliz e para ser independente. Basta fazer a sua escolha. Escolha ser feliz. Se você quiser participar do nosso programa Reconstruindo Emoções, aqui na TV Mundo Maior, escreva-nos, envie-nos a sua história, o relato das suas emoções, dos seus conflitos, pelo WhatsApp. Anote: 21
967573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, a sua história estará sendo reconstruída aqui comigo. Beijinho carinhoso e uma semana de paz e muito amor.